Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael, esse é o canal Didaticamente, e hoje nós vamos aprender sobre a operação de subtração. Para os objetivos dessa aula, primeiramente a gente vai definir o que é a operação de subtração, compreender onde utilizar a subtração, aplicar a subtração em mais de uma casa decimal e, por fim, entender dicas para facilitar essa subtração. Então, primeiramente, o que é a subtração? A subtração é a operação que a gente faz com o símbolo menos ou traço, onde encontramos a diferença entre duas quantidades. Ela também pode ser feita através da redução de um conjunto maior, onde a gente retira uma parte de dentro, assim como a gente vai ver ao lado aqui. Então, no caso, eu tenho o conjunto 7 e eu tenho aqui o conjunto 3. Eu vou subtrair o conjunto 3 do conjunto 7. Então, eu vou tirar 3 elementos do conjunto 7, beleza? O resultado vai ser 4. Por que isso? Por causa que essa parte aqui é esse conjunto que eu retirei aqui. E o que sobrou foi o contorno, certo? Assim como a gente também pode ver até nas próprias cores. Eu tenho um laranja e vou tirar a parte vermelha dele. O que sobra é a parte amarela, certo? Outra forma de a gente também ver é que a subtração é a exclusão de uma parte do conjunto, de forma que o restante a gente chama de complemento. Então, o 4 é o complemento de 3 para formar o 7, certo? Então, juntando esses dois aqui, eu formo o número 7. Tudo bem? Nós também podemos dizer que a operação de subtração é o inverso da operação de soma, por causa que enquanto a soma une conjuntos, a subtração retira os conjuntos, ela separa, ela desagrega, certo? Então, onde nós podemos utilizar essa subtração? A subtração, ela serve para indicar a diferença entre intervalos ou o que resta em um conjunto. Por exemplo, se uma pessoa iniciou uma caminhada às 6 horas e terminou às 9 horas, quanto tempo ela caminhou? A resposta não é 6 horas, não é 9 horas e não é 15 horas, que é a soma dos dois. A resposta é 3 horas. Por que isso? Porque o relógio começou a contar 0 horas, né? Vamos dizer que aqui é de manhã. Eu comecei às 6 horas e acabei às 9 horas. Mas note que todo esse espaço aqui é 9. Enquanto que esse espaço aqui é 6. Eu andei apenas esse espaço. Eu não me interesso por esse e nem por esse todo, certo? Eu quero saber só esse. Se eu retirar essa parte aqui, não me sobra apenas esse espacinho aqui, que é o que eu andei, que é o que me interessa? Sim, né? Então, para mim descobrir quanto tempo eu andei, eu faço 9 menos 6, certo? Eu retiro 6 dessa parte do 9, para que eu descubra que eu andei 3 horas. Então, intervalos, retirada de partes, tudo bem? Ou também conjuntos, podemos ver nesse sentido. Já o outro exemplo é que uma pessoa possui R$ 440 na sua carteira e ela irá pagar uma dívida de R$ 120. Então, isso significa que na carteira dela, ela tem fisicamente R$ 120 para pagar a dívida, certo? E o restante do dinheiro é fisicamente separado desses R$ 120, certo? Porque está na mão dela, são notas físicas. Então, depois de eu pagar essa dívida, certo? Eu vou ter um restante na minha carteira. Então, o que resta do meu conjunto, tudo bem? Outro exemplo é que se nós tivermos 514 de um certo conjunto, no caso frutas, e eu retirar um elemento desse conjunto, no caso bananas especificamente, o que vão sobrar vão ser os conjuntos, no caso os elementos desse conjunto, no geral. Então, eu posso tirar bananas de frutas? Sim, eu posso. Mas o que resta não são necessariamente bananas, mas são frutas. Porque pode ser mamão, maçã, etc. Eu não sei quantas bananas tem ali de fato. Tudo bem? Outra coisa importante de a gente ressaltar é que quando a gente fala de diferença e intervalo, é a mesma coisa, certo? É o espaço que está entre. Então, quando eu falar de subtração e falar de diferença, é a mesma coisa, tudo bem? E também, importante ressaltar, é que sempre que a gente vai subtrair, a gente tem que tomar cuidado se a subtração é possível, tudo bem? Por causa do quê? Se eu estou calculando aqui e eu tenho 40 bolinhas azuis, acho que vou até mudar de cor aqui para ficar justamente mais destacado. Se eu vou ter 40 bolinhas azuis
e eu vou tentar tirar 41 bolinhas azuis, eu não consigo efetuar essa subtração na realidade, por causa que o resultado seria menos uma bolinha azul. Faltaria uma ainda para me retirar. Então, eu não consigo efetuar essa subtração de fato. Por causa que algumas quantidades não podem ser representadas fisicamente como com os valores positivos. Não tem como eu andar menos 1 quilômetro. Não tem como eu pesar menos 20 quilos. Não tem como eu ter menos uma bolinha azul. Entende? Mesmo que eu tivesse uma maçã e virasse ela de ponta cabeça, não seria menos uma maçã. Seria uma maçã positiva de ponta cabeça. Certo? Então é importante frisar isso. Sempre tem que tomar cuidado com que o número que está subtraindo, no caso 41 aqui, ele deveria ser menor do que o 40 e não maior. Eu nunca posso tirar o maior do menor, apenas o menor do maior. Então lembre-se da figura. Eu tiro o menor do maior. Tudo bem? E agora fica a grande pergunta. O que acontece se a gente efetuar uma subtração que ela é grande? Como que a gente resolve ela? Vamos tomar, como exemplo, a subtração 17 menos 9. Bem, essa subtração é possível porque 17 é maior do que 9. Então ela é possível, já sabemos disso. Mas, quando eu vou efetuar nas unidades, o 7 é menor do que 9. E eu não posso subtrair 9 de 7. Por causa que se eu pegar, levantar 7 dedos, certo? Se eu pegar aqui, faz uma mão inteira. Aqui. E coloco mais 2 dedos. Aqui. A minha mão está fechada aqui, certo? Eu tenho 7. Se eu tentar baixar 9 dedos, o que acontece vai ser que vai faltar ainda baixar 2 dedos, certo? Está faltando ainda para mim subtrair. Como que eu resolvo isso? Eu resolvo isso da seguinte forma. Eu tenho essa dezena do lado do meu 7. Então, eu tenho uma dezena, e como nós vimos na primeira aula, que era as casas decimais, eu posso transformar uma dezena em 10 unidades. Então, eu desagrego ela, eu pego aquela barrinha grandona, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 10 cubinhos aqui. Eu vou quebrar essa barrinha, que é uma dezena, em 10 unidades. E eu vou efetuar 10 menos 2. 10 menos 2 é igual a 8. Eu pego minha mão inteira, né? As duas mãos levantadas ali. E o que eu vou fazer é tirar 2. Sobrou 8. Então, 17 menos 9 é igual a 8. Tudo bem? Isso é o que a gente chama de emprestar valores, ou desagregar, enfim. Note que, obviamente, como eu disse, sempre tiramos o menor do maior. Nunca o contrário, tá? Mas aí fica uma grande questão. Como que a gente consegue efetuar essas subtrações sem errar? Um método geral para que a gente consiga armar na conta. Vamos tomar o exemplo anterior, no caso, 540 unidades de frutas menos 34 unidades de banana. Nós temos que nós podemos efetuar essa subtração aqui que daria problema. No caso, eu tenho 1 menos 3, que não consigo efetuar porque é menor que 3, né? Nessa casa decimal, pelo menos. Eu posso efetuar ela em 2 casas decimais, ou eu posso emprestar esse valor e fazer ele separado, como nós vamos ver aqui do lado. Então, qual que é o primeiro processo? Aqui, 4 menos 4 vai dar 0, eu vou ignorar essa parte, tudo bem? Então, 51 menos 3. Como que eu resolvo isso aqui? Bem, eu posso subtrair 3 de 51. Então, eu volto 3 casas. Então, eu volto uma casa, 50 aqui, menos 2 aqui. Se eu tirar 2 de 50, vai dar 48, certo? Então, 48 menos 0. Tudo bem? Se eu quiser ainda fazer o passo a passo, eu posso fazer, obviamente, o passo a passo, aonde, em vez de eu pular direto para o 48, eu vou subtrair de novo 49 menos 1. Tirei 1 daqui, tirei 1 daqui. 48 menos 0. Certo? Cheguei no meu resultado, que é justamente o que eu marquei aqui embaixo. Ou, caso eu queira também, eu posso emprestar, onde eu tenho 51 menos 3 aqui, certo? Aqui,
eu desmembro a centena em 10 dezenas, fica 11 aqui. O que, como eu tirei uma centena daqui, aqui vai ficar 4 em cima. Agora eu pego 11 e subtraio 3. Mesmo processo de antes. 11 menos 3 vai dar 8, como a gente já viu. E 4 menos 0 aqui embaixo vai dar 4, que vai dar o mesmo 48 ali de cima, certo? Essas são as duas formas de fazer. Então, a gente pode tanto continuar subtraindo dos 51 ali para fazer esse processo, como a gente também pode emprestar. O método que você achar mais fácil, eu acho que vai se tornar mais adequado para você ao longo do tempo. Então, opte por qual você quiser, tudo bem? Eu, pessoalmente, acho que muitas vezes esse aqui acaba sendo mais fácil de memorizar. Tudo bem? É mais fácil você conseguir trabalhar porque você vê o empréstimo dele. Mas esse aqui de cima é o mesmo método. São equivalentes na prática. Agora, dicas para a gente conseguir subtrair sem cometer erros, ou pelo menos para facilitar a nossa vida. A primeira pode até parecer engraçada, mas é lembrar de somas conhecidas. Porque é o seguinte, eu disse que a subtração é a operação inversa da soma. Então, se eu quero fazer 8 menos 3, eu posso lembrar que 3 mais 5 dá 8. Então, 3 mais 5 igual a 8. Então, se aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 8, o que falta para o 3 chegar no 8 é 5. Da mesma forma, 8 menos 5 é 3. Por quê? Por causa que eu sei já, de tanto treinar, que 5 mais 3 é igual a 8. Então, se eu estou tirando 5 de 8, o que sobra é 3. Então, essa é uma forma de a gente pensar para ficar mais fácil. Conforme você vai aplicando, vai ficando mais natural essa associação, tá? Não é uma coisa que você força, é uma coisa que você acostuma. A segunda dica é some valores em ambos os termos para que a gente consiga resolver uma subtração que não dá para resolver, pelo menos no papel, certo? Sem utilizar os dedos. Por que eu digo isso? Se você for fazer o seguinte, eu vou fazer aqui 18 menos 9. Eu vou tentar subtrair 9 de 8. Não posso. Por quê? Ora, por causa que o 8 é menor que 9. Então eu corto esse 1 aqui, aqui fica 0. Coloco 1 junto com 8 e fica 18 menos 9 de novo. Se eu armei a conta 18 menos 9, é porque eu não sei efetuar 18 menos 9. Então, o que me adiantaria fazer essa conta? Bem, do jeito que ela está desenhada, ela não funciona muito bem. Mas tem um método mais fácil de você resolver essa conta. No caso, em vez de você fazer 18 menos 9, você faz 18 mais 1 menos 9 mais 1. Coloco parênteses aqui para saber que eles são um elemento só, né? Como eu somei um no de cima e um no de baixo, não mudou a diferença, certo? Eu fiz a mesma operação nos dois, então a diferença, o espaço entre eles é o mesmo, né? Então, 19 menos 10. 0 menos 9 dá 9. 1 menos 1, 0. Como eu somei 1 para cada um, eu não mudei a diferença entre eles, não mudei o espaço entre eles, certo? Porque eu fiz a mesma coisa nos dois. Tá? Somando, nesse caso, não muda a diferença. Tá? Agora, note que se aqui é 9, a diferença daqui também tem que ser 9. Certo? Essa é uma dica de fazer. Caso você tenha muita dificuldade, por exemplo, vai fazer 18, tirar 18 de 27, você pode somar 2, no caso aqui, para que fique 20 no 18, e soma 2 no 27, que daria 29. Consegue ver como que fica mais fácil efetuar a soma? Ela fica bem mais imediata. Enquanto que 27 menos 18, você não sabe quanto que é de cabeça, 29 menos 20 é imediato, entende? Então, às vezes fica muito mais fácil. Eu recomendo que aplique muito essa dica por causa que ela é bem valiosa. E por fim, uma que pode parecer meio estranha, mas você pode completar os valores até chegar onde você quer ir. Eu não tinha dito para vocês, no caso, que os valores eles são intervalos? Então aqui, se eu quero passar do 0 até o 100, eu não posso somando valores até completar aqui? Posso, né? E se eu quero pagar uma conta de R$34 e eu quero saber esse espaço aqui, no caso, o troco, eu não posso completando para somar essas partes? Não daria o meu troco? Daria, né? Então eu vou somando essas partes. Então, por exemplo,
pagar uma conta de R$ 34,00 com uma nota de 100. A pessoa, no caso o atendente, tem que me devolver esse troco certinho. E ela tem que calcular rápido, ela não pode pegar um papel e parar ali. E às vezes ela não vai querer pegar uma calculadora, certo? Ela quer mostrar que o cálculo tá certo para você. Então, como que ela faz? Ela fala o valor da tua compra em voz alta, 34, e começa a somar até chegar no valor 100. Como que ela faz isso? Ela faz isso de uma forma organizada. Ela soma até a próxima dezena. A próxima dezena de 34 é 40. Eu sei que 4 mais 6 vai dar 40, né? Então, 34 mais 6 vai dar 40. Beleza, tenho 6 na minha mão. Já peguei R$6. Do 40 pro 100, eu sei que vai faltar 60. Por quê? Se 4 mais 6 é 10, 40 mais 60 é 100, certo? Eu só mudei a casa decimal que eu estou operando. Então, o valor seria 6 mais 60, que daria 66. Ou se você quiser ver isso manualmente, eu vou falar em voz alta 34 e vou somando notas até chegar lá. Então, uma nota de 2, 36. Mais uma, 38. Mais uma, 40. Então, tenho 3 notas de 2, que dá no caso 6, certo? Depois, do 40, eu vou querer chegar no 50. Então, somo mais 10, certo? Aqui, mais R$10. E do 50 pro 100, eu somo R$50, que está aqui. Eu somo essas partes, 6 mais 10 mais 50, que dá 66. Que é justamente esse intervalo aqui, R$66. Tudo bem? Essa é uma forma de a gente conseguir operar. Eu acho que fica muito mais tranquilo você contar dessa forma. É uma das dicas que eu dou, tudo bem? Principalmente se você trabalha com muito dinheiro, tem que fazer o cálculo rápido e mostrar à pessoa que está certo o valor, né? Por fim, agora, os exemplos para que a gente consiga calcular. Primeiramente, vamos começar contando nos dedos. No caso, vou desenhar minha mão aqui. Vou desenhar minha outra mão aqui. Certo? O que eu vou fazer agora? Eu quero subtrair quanto? 3 de 8. Se eu quero subtrair de 8, eu tenho que ter primeiro 8 dedos levantados. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esses dois aqui estão abaixados, certo? Esses aqui não estão levantados. Se eu quero subtrair é retirar, né? É a diferença. Então, eu tiro 3, eu vou voltar 3 casas. 1, 2, 3. Eu baixei esses 3 dedos, certo? Eu vou desenhar aqui. Quais ainda estão em pé? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a diferença entre 8 e 3 é quanto? 5, certo? A gente também poderia ter lembrado da soma. Mas só para mostrar que também funciona com os dedos, caso você queira aplicar, né? É uma boa dica. Agora, resolvendo esse aqui. 51 menos 26. Opa, aqui, 26. 1 é menor que 6. Não posso efetuar. Pelo menos não da forma como está, né? Então, eu posso fazer de duas formas diferentes. Eu posso continuar contando dos 51, no caso, eu tirar 6 de 51 e depois tirar o 20 que sobra, ou eu posso emprestar. Eu vou fazer dos dois jeitos aqui, então já vou marcar aqui. 26. Bem, 51 menos 6. Então, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair do 51. Então, um dedo levantado na minha mão, certo? Vou fazer aqui. Vou utilizar essa mão aqui mesmo para poder contar, né? Então, eu tenho um dedo levantado. Esse dedo está levantado aqui, né? Eu vou tirar ele. 50. Beleza, tirei 1. Ainda falta tirar 5, porque eu tirei 1 de 6 também, né? Falta tirar 5. Então, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Como eu estava no 51 e voltei a uma casa decimal, agora eu estou no 40. Como aqui ainda sobrou esses 5 dedos em pé, porque minha outra mão também levantou, já que eu estava na dezena, né? Então, eu tenho aqui 45. Então, aqui virou 0 e o de cima virou 45. Perceba que esse processo é o de você somar ou subtrair partes para que fique mais fácil de calcular, né? Então, ficou aqui 45, né? E agora, eu vou subtrair 2 desse 4, na casa da dezena, né? Aqui, o 5 vem para baixo, porque eu estou subtraindo o 0 dele. E aqui, eu tenho 4 menos 2, que vai dar
2. Então, a diferença deles é 25. Nota que ele pode ficar um pouco confuso, mas é um jeito de você, pelo menos, aprender inicialmente, para caso tenha dificuldade com esse método de emprestar, né? Daí, o método de emprestar, que é o mais organizado, que é o que normalmente recomendo, é esse aqui. Você vai cortar 1 daqui, fica 4. Aqui vem uma dezena, 11. 11. Vou tirar 6 de 11. Coloco 1 na mão. 1. Volto, vou desse dedo para baixo. Coloco todos os dedos para cima para voltar na dezena, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baixei 5 dedos para completar esses 6, né? E ainda tenho 5 dedos, que nem eu tinha nesse exemplo aqui de cima. Esse aqui é o exemplo mesmo, né? Só estou efetuando de novo. Então, sobrou 5. Eu tiro 2 desse 4 aqui, vai ficar 25 de novo, certo? Então, você usa o método que você quiser, o que você achar melhor, né? Não necessariamente mais organizado, mas o que for mais eficiente para você. E, por fim, fazer essa soma de completar. Tudo bem? Como que a gente vai completar? Vamos fazer por partes, tá? Então, aqui, 514. Eu vou somar até que esse 4 chegue no 3, tá? Primeiro arrumamos as unidades, lembre-se bem. Primeiro aqui. Então, 4 para 3, eu vou colocar na minha mão o número 4 e vou começar a somar até o próximo 3. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mão cheia. 6, cheguei no 10. Agora, do 10 pro 3, vai faltar 3, né? Então, 6 mais 3, 9. Então, eu somei aqui 9. Tudo bem? Lembrando, eu tô contando com notas, então não precisaria anotar. Nesse sentido aqui, essa anotação aqui em cima, estaria na minha mão, né, a quantidade. Então, mais 9 daria 523. Por que 23? Porque eu passei uma casa decimal, lembra? A minha mão encheu. Chegou no 20, e daí eu somei mais 3 para chegar no próximo 3. Agora, a segunda casa decimal, no caso, o 2, eu vou chegar no 8. Beleza. 2 dedos levantados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cheguei no 8. 8 dedos levantados. Então, eu somo mais 6. No caso, 60, porque está na casa da dezena, certo? E eu cheguei no 583. Agora, para que eu chegue do 5 pro 7, eu tenho que somar quanto? Bem, 5 dedos levantados, 1, 2. Cheguei no 7. 2 dedos eu tive que levantar. Como é na casa da centena, soma 200. Mais 200. E eu chego no 783, certo? Aqui eu não mudei a casa decimal, diferente daqui que eu tive que mudar a casa decimal, porque aqui eu passei de um 10, né? Aqui eu não passei do 10. Aqui eu passei do 2 pro 8 direto, né? Não precisei encher minha mão. Sempre que eu encho a mão, eu aumento a próxima casa, a minha esquerda, tá? Lembrando, a esquerda é aqui e a direita é aqui, tá? Então, aqui eu cheguei e agora eu somo essas partes que eu tive que somar para chegar aonde eu queria. No caso, vai ser 269. Então, 783 menos 514 é igual a 269. Então, caso você tenha dificuldade em subtrair, você pode sempre somar, certo? Se você tem uma coisa que é muito difícil de você fazer, você pode usar como um paliativo uma coisa que você já sabe. Apesar de também ser bom saber subtrair de cabeça, né? Mas conforme o tempo você vai se acostumando. E agora, acabando a nossa aula, nós temos essa parte para que a gente consiga relembrar o que a gente aprendeu. No caso, primeiramente, a subtração é sempre a diferença entre duas quantidades. Por isso, a gente só pode tirar uma parte, no caso, o pequeno, do maior. Se faltar quantidades em uma casa decimal, podemos emprestar da casa da esquerda. Lembrando, a esquerda é onde você começa a escrever, a direita para onde você vai escrever, certo? Para onde está indo a sua escrita. Ou a gente pode subtrair com duas casas juntas. O processo, na verdade, é o mesmo, só que a gente representa de forma diferente e às vezes fica mais organizado ou menos organizado, né? Caso encontre dificuldade em subtrair, você pode também somar ou igualar essas casas decimais da direita para a esquerda. Esse igualar casas decimais é o método de completar, que a gente viu com dinheiro, que a gente viu ali no outro, certo? Completar de 1 em 1. Então é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo que eu vou colocar aqui. Eu vou fazer toda a parte de matemática básica e começar questões mais avançadas também, certo? Qualquer dúvida, qualquer pedido de vídeo, você pode pedir aqui, fique à vontade, certo? Compartilhe comigo o seu para ajudar ele a aprender e também para incentivar o canal.
Aqui embaixo tem meu e-mail de contato, caso você queira pedir uma aula particular ou mandar uma mensagem no privado para mim. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Até a próxima, fique com Deus, tchau.